turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de matemática número 100 e eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos falando sobre as medidas de tempo, né? Nós já vimos que medida de tempo pode ser os dias da semana e os meses do ano. Hoje nós vamos ver os meses do ano, mas comparando com datas comemorativas. Quando você vai falar assim, janeiro, o que você lembra? Ah, janeiro é o primeiro mês, ou você lembra, é o mês das férias. Normalmente nós fazemos uma relação com as datas comemorativas, que faz com que a gente lembre. Por exemplo, o meu aniversário é em setembro, então eu poderia relacionar o mês do ano, o mês de setembro, com o meu aniversário. Então a gente sempre faz essa relação. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, algumas datas comemorativas. Será que você descobre ou você sabe quais são as datas comemorativas que tem no mês do seu aniversário? Vamos descobrir? Para essa aula você não vai precisar de nenhum material agora com o vídeo, apenas prestar bastante atenção e quando a prof perguntar, responda. Lembram que sempre quando a prof faz perguntas é porque a prof está fazendo com que você pense sobre aquilo que a gente está aprendendo. Se você só ficar de braço cruzado, não prestar atenção, não querer falar ou não querer pensar no que a prof está falando, talvez você não vai aproveitar tanto essa aula quanto se você fizesse ao contrário e respondesse. Combinado? Muito bem. Para depois você vai usar o seu caderno, o lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor, todo esse material para colocar em prática, então, aquilo que você vai ver no vídeo agora. Então, vamos lá? Olha só, para a gente começar, a prof trouxe aqui alguns objetos. E esses objetos, eles têm a ver com uma data comemorativa. Então, vamos ver se você sabe que data comemorativa ele é e que mês que ele acontece. Combinado? Olha só, a prof trouxe aqui uma caixinha com cenouras, tem coelho. Que data comemorativa será que tem a ver com esses objetos aqui? Se você disse Páscoa, você acertou. Tem a ver com Páscoa. E você sabe me dizer qual é o mês que normalmente acontece a Páscoa? É o mês de abril. Normalmente é em abril que ele acontece. Porém, ele não tem uma data certa, porque depende de alguns fatores para que aconteça aquela data da Páscoa. Em alguns casos, acontece em final de março, mas é quase que raramente, assim, é muito difícil, passa-se muitos anos para que isso aconteça. Mas normalmente é o mês de abril. Agora, eu trouxe aqui um caderno, um bloco, caderno. Que data comemorativa tem a ver com caderno? Pense aí. Se você disse o dia do estudante, você acertou. Sim, nós temos a data do dia do estudante, que é uma data bem importante para você. Para lembrar de tudo, nós já vimos, nós temos uma aula gravada sobre isso, sobre o dia do estudante. E aí, você lembra de que mês que nós estamos falando essa data? Que mês que acontece essa data? Se você disse que é o mês de agosto, você acertou. Agora, eu trouxe aqui, eu acho que essa data você vai lembrar. Eu trouxe brinquedos. Brinquedos está relacionada a que data? Se você disse que é ao dia da criança, você acertou. E você lembra em que mês que acontece o Dia das Crianças? Se você disse que é outubro, você acertou, é em outubro. E aí, foi fácil? Foi difícil? Então vamos ver outras datas comemorativas que acontecem? Então vamos lá, mas antes vamos lembrar quais são os meses do ano através de uma poesia. Então vamos lá, janeiro. Eu sou mês de janeiro. Cumpro sempre o meu horário, sou quem chega primeiro, a folha do calendário. Eu, o fevereiro, sou um mês diferente, sou quem contagia e dá alegria a toda a gente. Eu sou o mês de março e comigo o outono vem. Caem as folhas das árvores e vem o frio também.
Abril e suas águas mil. Os dias estão mais frios. Temos a Páscoa e o descobrimento do Brasil. Maio maduro. Maio vai crescendo a colheita. Deus abençoe a plantação e o agricultor é que aproveita. Junho é de muito frio e já chega o inverno. É o mês de São João, as festas que aquecem o coração. Finalmente o mês de julho, vou brincar e jogar bola, brincadeiras e barulho, um descanso da escola. Chegou agosto, agora vou voltar a estudar, estou bem mais disposto, vou caprichar na escola para de ano passar. Eu sou setembro, comigo vem a primavera, o sol espreita mais forte e a flor é mais sincera. Chegou o mês de outubro, trazendo muita chuva, tem o dia das crianças e do professor também. Chegou novembro, quando começa a esquentar, em dias de sol aproveito para passear. Dezembro é muito bom, é um mês especial, foi quando nasceu Jesus e é também o Natal. E aí, o que você achou do poema? O poema, ele está falando sobre as datas que acontecem. Então, qual é a característica de cada mês, né? Quando falam aqui em dezembro, ele lembrou que é o nascimento de Jesus, ele lembrou que é o final, ele lembrou que é o Natal, né? Em novembro, ele está dizendo o quê? Que começa a esquentar, né? Aqui em São Bento, nessa nossa cidade, acontece muito isso. Então, agora vai começar a esquentar. Os dias são mais quentes e a noite é mais fria. E isso tem a ver com a primavera. Outubro é o mês de chuva, muita chuva acontece. Tem o dia das crianças, o dia do professor. Setembro, né, vem a primavera, né, as flores se desabrocham e assim por diante. Em agosto, né, nós voltamos do recesso, então nós estamos mais dispostos a estudar, a querer fazer nessa reta final, né, voltar para a escola. E assim por diante, o poema foi falando de cada mês, né? O ano ele é marcado, então, por muitas datas comemorativas. E é isso que faz a nossa, né, a não cair na rotina, a gente conseguir festar, a gente conseguir levar a vida até mais leve. E por isso que existem tantas datas comemorativas. Quando a prof estava pensando nessa aula e a prof pesquisando sobre as datas comemorativas, existem todos os dias é comemorado alguma coisa. Então, tem datas ali, você sabia que tem até o dia da privada? É, tem o dia da privada, tem o dia da TV, tem o dia do rádio, tem o dia do radialista, tem o dia do médico, tem o dia... Então são tantas datas que é comemorado e que a gente seleciona apenas as mais importantes, aquelas que mais a gente vai lembrar. Mas todo dia tem uma data. Então vamos ver? Na aula de hoje a gente vai conhecer então algumas dessas datas. Mas antes da gente começar, pense aí qual é o mês do seu aniversário. A prof. Jaque já disse que o mês de aniversário da prof. É em setembro. Então vamos ver o que será que eu vou mostrar as datas comemorativas desse mês. Agora você aí na sua casa, qual é o mês do seu aniversário? Se você não sabe, pare o vídeo aí e pergunte para alguém que está na sua casa qual é o mês do seu aniversário, tá bom? Então vamos lá. Janeiro, ele é um mês conhecido por descanso. Tem viagens, passeio, pois a maioria das pessoas estão de férias. É o ano que ele está ali se iniciando, é o tempo que as pessoas tiram, não tem nenhuma data tão importante assim, um dia, aquele dia tal. Talvez seja o seu aniversário, né? Que seja essa data tão especial. Tem algumas pessoas que comemoram o Dia de Reis, que é no dia 6 de janeiro. Então é uma data que para alguns acabam sendo até importante. Mas tirando essa data não tem uma. Tanto é que o primeiro dia de janeiro é considerado o Dia Mundial da Paz. Também, por quê? Porque as pessoas é o ano que inicia, todo mundo está reflexível, né? Com tudo o que pensou, o que passou no ano e assim por diante. Vamos pro próximo mês? Qual é o próximo mês? Que mês vem depois de janeiro? Fevereiro. Ele é o segundo mês do ano,
Ele é marcado pelo início das aulas, né? Você sabia que em alguns lugares onde tem o carnaval, as aulas começam antes? Porque como aquela cidade é tão importante o carnaval, então tudo para. E as escolas acabam parando também. Então é como se eles tivessem mais um recesso ali, mas que na verdade eles já começaram as aulas lá em janeiro, tá? Mas isso é só em algumas cidades mais do norte do país. Ele é marcado então pelo início das aulas e pelo carnaval. Então, ali tem aqueles dias que antecedem. Aqui na nossa cidade, ou em outras também, talvez aí de onde você está assistindo, o carnaval acaba não sendo tão importante assim. Não é uma data comemorada, às vezes a gente só se beneficia do feriado, mas que não há nenhuma programação assim tão especial do carnaval. Depois de fevereiro, qual é o mês que vem? É o mês 3, o mês de março. No mês de março, a gente já começa a ter algumas datas comemorativas. A gente tem dia 8, o Dia Internacional da Mulher, né, que é marcado, então, é uma data bem importante. Nós temos o dia 15, é o dia da escola, 20 é o início do outono e 22 é o dia da água. Lembra quando a gente estudou sobre as águas, né? Sobre a água, a importância e tudo mais? A gente viu que existe um dia que foi pensado justamente para a gente pensar nesse bem tão precioso. Assim como tem o dia da escola, né? Que foi criado justamente pela importância que ela tem na nossa vida. E aí tem o dia do outono, né? Que termina o verão, começa o outono, então começa os dias a ficar mais frios, a escurecer mais cedo e assim por diante. Depois do mês de março, qual é o mês que vem? Abril. Ele é o 4º mês do ano. Normalmente a gente comemora a Páscoa, como a prof já explicou. Em alguns anos, né, a Páscoa pode acontecer no final de março, mas é em alguns casos, mas normalmente é em abril. Tanto que a gente lembra dessa data quando é em abril. Dia 18, nós temos o Dia Nacional do Livro Infantil, em comemoração e homenagem a um escritor bem importante, que é Monteiro Lobato. Você já viu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Foi ele quem criou. Nós temos o Dia do Índio, Tiradentes. São pessoas muito importantes no nosso país, que fazem parte da história. E 22 é o descobrimento do Brasil. Então, foi a data que eles deram para quando o Brasil foi descoberto. E depois de abril, qual é o mês que vem? Sim, é o mês 5, o mês de maio. O mês de maio, ele é o 5º mês. Nós começamos ele já com o Dia do Trabalhador. Depois, no 2º domingo do mês, não é um dia fixo, a única coisa é o dia da semana, que no caso é o domingo, né? E que ele é o Dia das Mães. E temos dia 15, que é o Dia da Família. Então, maio tem poucas datas, mas são datas bem importantes. Depois de maio, vem que mês? Chegamos na metade do ano, né? É o mês de junho. Ele é o 6º mês. O mês de junho, ele é marcado pelas festas juninas, né? Então, junina justamente porque é em junho. Depois nós temos o dia 5, que é o dia do meio ambiente. E dia 21, que é o início do inverno, né? Então, a Terra, o planeta já está, ali o nosso país já está preparado para receber então um frio mais intenso. Então, são datas bem importantes. E aí, já passou do seu aniversário? Já chegou no mês do seu aniversário? Então, agora a gente diz que começa o 2º semestre do ano, né? Ou seja, a segunda metade. Então, vamos ver? Depois de junho, qual é o mês que vem? É o mês de julho. Aqui a prof colocou algumas datas que são importantes, que são legais da gente saber, mas que não é tão comemorado assim. Nós temos o dia 15, que é o do homem, dia 26, que é o dia dos avós, e nesse mês também acontece o recesso escolar. A prof não colocou uma data específica, porque cada escola, né, ou cada cidade organiza de uma maneira. Mas normalmente é as 2 últimas semanas do mês de julho. Então nós temos o dia 26, que é o dia dos avós.
Muitas vezes, as datas que nós comemoramos ou que nós lembramos são aquelas que na escola a gente vê, que a gente trabalha e tudo mais. E no dia 26 de julho, normalmente está em recesso. Então, por isso que muitas vezes não se lembra do Dia dos Avós, que também é uma data bem importante. Depois de julho, vem que mês? Agosto, né? Então, agosto também é um mês bem importante, é um mês grande que a gente diz, porque tem bastante dias aí. E aí, no segundo domingo, a gente comemora o Dia dos Pais. Como no Dia das Mães, não tem uma data fixa. A única coisa é que é sempre no segundo domingo do mês de agosto, é o Dia dos Pais. Dia 11 é o dia do estudante, sim, de você, de mim, pessoas que estudam. E no dia 22 é o dia do folclore. Lembra que nós já vimos o que é o folclore e a importância que ele tem. E essa data também ela é importante porque faz parte da nossa cultura, não é? Depois de agosto, que mês vem? O mês mais lindo para a Prof. Jaque. O mês de setembro, é o 9º mês. Então, a gente já tem bastante datas comemorativas. Nós temos o dia 7, que é o dia da independência do Brasil. Lembra que vocês vão marchar normalmente? Quando não chove, né? Aqui em São Bento, normalmente acaba chovendo e não tem o desfile. Mas que vocês vão lá, desfilam, daí tem a banda e tudo mais. Aí nós temos o dia 21, que é o dia da árvore, também uma data bem importante. Nós temos o dia 22, que é o início da primavera. Em alguns anos é dia 22, em alguns anos é dia 23, fica nesses dois aqui. E no dia 23 de setembro é o aniversário da nossa cidade, da cidade de São Bento do Sul. Então é uma data bem importante para nós daqui, né? E no dia 25 é comemorado, então lembrado sobre o dia do trânsito, que também é uma data bem importante. Depois do mês de setembro, vem o mês que as crianças adoram. Que mês que é? Outubro, é o 10º mês. Ele é marcado pelo dia 12, que é o dia das crianças, e também, né, para quem é devoto da Nossa Senhora Aparecida, também na verdade, o feriado é por causa do feriado religioso e não pelo dia das crianças, tá? Mas que vocês ganharam junto. E no dia 15 é o dia dos professores, também é uma data bem importante para a gente lembrar e lembrar do professor que sempre faz muito por vocês. Depois de outubro vem que mês? De novembro. Novembro tem muitas datas importantes. Já começa no dia 2, que é finados, que é um feriado, né? Que as pessoas têm o costume de ir, então, nos cemitérios e tudo mais, e lembrar daqueles parentes que já morreram, das pessoas queridas. No dia 15 é a proclamação da República. Nós já vimos, a Prof. gravou uma aula justamente explicando o que é a proclamação da República. Se você não sabe, procure aí que você vai saber. No dia 19 é o dia da bandeira, da nossa bandeira do Brasil. E no dia 20 é um dia bem importante da consciência negra, que também é bem legal a gente estar sabendo o que significa isso. Pensar no respeito pelo próximo. E então, chegamos no último mês do ano. Quem lembra? É o mês de dezembro. Dezembro é o 12º mês. As aulas, elas terminam e iniciam, então, essas férias mais prolongadas, né? Todo mundo gosta do mês de dezembro, que é como se fechasse um ciclo. Fechasse ali e agora vamos começar o ano novamente. No dia 21, então, inicia o verão, para quem gosta do calor, né? Dia 25 nós temos o Natal e dia 31 é a véspera, então, do Ano Novo, que é muito comemorado também. Viram só quantas datas comemorativas nós temos ao longo do ano? E qual delas você mais gosta? Qual que é aquela que você olha e, nossa, essa aqui eu mais gosto de fazer, eu mais gosto de comemorar? Então, olha só, vamos fazer então uma brincadeira. A prof vai fazer algumas perguntas e vamos ver se você descobre qual é o mês do ano. Olha só, a prof colocou a imagem aqui do carnaval. Qual é o mês do ano que acontece o carnaval? Outubro, agosto, janeiro ou maio? Nenhuma dessas, né? Ele vai acontecer em
fevereiro. Queria ver se vocês conseguiram descobrir que não era nessas, né? Era uma pegadinha da prof. Então, ele vai acontecer em fevereiro. E depois, o Dia das Crianças. Que mês que acontece? Em outubro, em agosto, em janeiro ou em maio? Sim, se você disse que é em outubro. Outubro é o mês que vai acontecer o Dia das Crianças. Agora, e o Natal? Quando que acontece? Em dezembro, em julho, em janeiro ou em agosto? Se você disse que é em dezembro, você acertou, né? Em dezembro acontece então o Natal. E o Dia dos Pais? Em dezembro, em julho, em janeiro ou em agosto? Sim, em agosto. Em agosto acontece o Dia dos Pais. E o Dia dos Avós? Que é uma data bem legal de a gente lembrar, da gente presentear os nossos avós, né? Quem já tem ou quem tem os avós escolhidos. E aí, em dezembro, em julho, em janeiro ou em agosto? Se você disse em julho, você acertou. Viram só quantas datas comemorativas? Eu espero que você tenha conseguido pelo menos lembrar, pensar, entender um pouco por que a gente trabalha. É claro que talvez você não vai conseguir lembrar todas essas datas comemorativas, mas se você conseguir relacionar o mês, conseguir falar os meses do ano, né, saber que quando a gente está falando em maio é o mês do ano, a Prof. Jaque já fica bem feliz de que você entendeu então pelo menos os meses. Combinado? Fique então com a sua atividade, capricha aí e até a próxima aula!